Como que chama, mulher? Elaine, agora eu já estou na live. Não pode abrir. Muta, Milena. Na hora que você for falar, você aperta para tirar. Não, eu já falei que não quero que entre. Aqui o sistema é bruto. Já entrou, Milena. Ai, meu pai de misericórdia. Olá, pessoal! Boa tarde para quem está chegando. Aqui no Facebook, Denis, ainda não está aparecendo a gente. Para mim já está aparecendo. Tá? Está aparecendo só a foto. Milena tocando, já apareceu tudo. Não, já falei que não quero. Ai, meu Deus. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Aqui na nossa página. Estamos esperando, aguardando vocês entrarem, que hoje nossa live vai ser muito legal, que nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre emagrecimento. Hoje é a nossa segunda live da série de 5 lives que nós estamos trabalhando sobre as 5 notas, 5 chaves, 5 pilares essenciais para que você tenha um emagrecimento saudável e um emagrecimento sustentável, que é o mais importante. Então, vocês que estão entrando aí, hoje, que é a sua primeira vez, vai dando um oi aí pra gente, vai dando uma boa tarde, que nós gostamos aí de ver quem tá com a gente. Tô vendo aqui que tem a Vera. Boa tarde, Vera. A Nath, que trabalha aqui com a gente, da nossa equipe. A Kelly também, que é uma afinada. Boa tarde, meninas. Meninas, vão compartilhando aí a live, tá? Para que mais gente também possa estar... Deixa eu abaixar aqui, gente. Mais gente possa estar aí vendo a gente, tá? Tem a Jacira. Boa tarde, Jacira. Com vocês, estamos ao vivo. Meninas, vocês precisam deixar o volume de vocês aí mais... O meu tá desligado. Porque tá dando um som aí, tá? Não sei se foi a Mia aí, esse retorninho aí para o que vocês estão... Desliguei tudo. Certo, pessoal? Então, vou passar aqui para as minhas amigas se apresentarem para vocês. Essa videoaula nós estamos realizando, eu e mais 2 amigas especialistas e estrategistas de emagrecimento, expert aqui em emagrecimento, que trabalham com a Finice também, nosso método que a gente trabalha aqui em São Joaquim. E eu quero passar aqui a bola agora para a Eva, para ela se apresentar para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Sou a Eva Núbia, sou aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, estrategista de emagrecimento do Afinice há mais de 3 anos, tá? Já consegui aí quase 5 toneladas de gordura para o espaço com minhas afinadas, tá? Mais de 300 pessoas já conseguiram emagrecer com o método Afinice aqui em Santa Bárbara do Oeste. E aí a gente resolveu abrir o livro, né, Mari? Resolver falar como é que a gente consegue essa façanha maravilhosa. É isso aí. E a Mi também está aqui com a gente, a Milena Pena, que vai se apresentar agora para vocês. Fala aí, Mi. Boa tarde para quem está aqui com a gente. Eu sou Milena Pena, sou estrategista aqui de São José dos Campos há 1 ano e pouco já. Já eliminamos na minha clínica mais de 1,5 tonelada, estamos quase chegando a 2 toneladas. Também estou aqui para passar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente vive também, de toda a nossa experiência, na prática mesmo, passar para vocês que tudo é possível, sim. Afinarmos mente e corpo é possível. Também quero dar um beijo, eu já vi aqui, seguindo, que tem afinadas minhas aqui, estou vendo a Carla, deixo um beijo aí para as minhas afinadas que estão entrando. Um grande beijo para vocês. Passo a bola para Mari. Pode ir, Mari. Oi, gente, é isso aí. Então, eu estou vendo aqui muita gente entrando, muitas afinadas minhas também, a Ana Maria, a Amanda tá falando, Mi, vira o celular, Mi. Eita, Mi, vira o celular.
Vocês viram como a minha equipe faz falta? Vocês estão vendo como a minha equipe faz falta? Aí, é a Amandinha. Oh, Olha meu aí. Deus. A Fernanda, que é minha afinada também. Deixa eu mandar um oi aqui para todo mundo. Tem bastante gente, ó. A Tati Marcos, boa tarde. A Márcia Cristina, boa tarde. A Vera, que eu já falei, minha afinada, linda, boa tarde. A Carla Conrado, boa tarde. A Ana Moraes, minha afinada também. A Rose Rodrigues, afinanda. Fernanda Marinotti, afinada. Lourdes, boa tarde, afinada também. Amanda Fernanda, que falou para mim virar o celular. Maria Lima, boa tarde. Juliana Cruz, o pessoal tá animado. Cleide Cruz, gente, tô ficando animada aqui com vocês, hein? Vão mandando um oi aí que eu tô de olho. Gente, hoje nós vamos falar, como vocês sabem, quem está acompanhando, eu vi que muita gente aqui, gratidão por vocês, pessoal, muita gente que estava ontem já voltou para a live 2 de hoje, tá? Essa daqui, se você está chegando hoje, tá tudo bem, não tem problema. É uma sequência de 5 lives, então ontem nós fizemos a primeira, tá? Se você quiser vê-la mais tarde, tá disponível tanto na minha página aqui da Bas Clinic, quanto da página da Eva, que se chama Beleza de Eva, em Santa Bárbara do Oeste, a clínica da Eva, tanto da clínica da Milena, que chama Milena Pena, né, Mi? Em São José dos Campos, é isso, né? Certo. Então, pessoal, vocês podem estar entrando e ver a live de ontem, se caso vocês se interessarem em estar seguindo aí a nossa sequência, tá? Hoje nós vamos falar da nota de ativação. Então, nós estamos falando sobre 5 notas essenciais, ou 5 pilares, ou 5 chaves, para que você tenha um emagrecimento saudável, tá? E essa segunda, ontem nós falamos sobre a nota A, de ativação, certo? E hoje nós vamos falar sobre a nota S, de suprir, tá? Isso, gente, quem for acompanhando vai ver que lá no final, na última nota, nós vamos amarrar tudo e vamos mostrar para você a nossa grande ferramenta que nós trabalhamos, que é a ferramenta da reprogramação de hábitos, e que essa ferramenta vai fazer todo sentido para você. Se você ficar com a gente ao longo das 5 lives, você vai entender tudo, vai poder começar a praticar e com certeza vai emagrecer, viu, gente? Isso é muito importante. Então, pessoal, para a gente iniciar hoje, nós vamos iniciar falando da nossa letra S, que é de suprir. É claro, né? Suprir vem do quê? De alimentação, né? Muitos de vocês devem estar pensando, alimentação eu já sei o que é, não é mesmo? O que a maioria chega me falando aqui nas avaliações, meninas, e acredito que para vocês também pode ser assim, é que elas falam que sabem comer direitinho. Chegam aí para vocês assim também? Sim. A maioria fala, não, a alimentação eu já sei comer certinho, eu faço tudo, né? Mas o que muitas vezes as pessoas não sabem é que existe uma forma certa de alimentar, compondo o prato de forma certa. E quando eu começo a perguntar para as minhas clientes assim, e o que você come à noite? Aí ela fala assim, às vezes, dias que eu não estou com fome, eu como uma fruta à noite. E ela acha que tá tudo bem, que tá tudo certo. Por quê? Porque é fruta, né, gente? É fruta. Então, daqui a pouco nós vamos ter aqui a presença de uma convidada e nós vamos tirar todas essas dúvidas com ela. Mas o que eu quero adiantar para vocês é que a gente tem aquele conhecimento popular e esse conhecimento popular, muitas vezes, gente, não se aplica e não garante com que a gente tenha um emagrecimento. Prova disso é que com todas as dietas, no momento aí que a internet impera, né? A gente tem muita gente obesa, tá? E aí, o que eu quero dizer para vocês? Que se adiantasse fazer dieta, a gente não teria tanta gente no mundo obesa. Concorda comigo? Opa. Sim. Opa!
Se fosse fácil fazer sozinha, a gente não teria mais nenhuma pessoa no mundo obesa. E o que a maioria da população hoje está? A gente tem um índice que eu disse ontem, né? Que 57% da população mundial está sobrepeso ou de obesidade. Ou seja, mais da metade da população mundial ou é obesa ou é sobrepeso, tá? E aí eu quero começar, como eu gosto dos índices, né? Quero começar dizendo para vocês sobre um índice aqui, ó. Vocês sabiam, isso aqui é um índice que saiu recentemente, um estudo que saiu no Jornal Americano de Medicina, de 2003, falando que um obeso com 20 anos tem expectativa de vida de 13 anos a menos do que as pessoas que têm o peso normal. Vou repetir para vocês. Um obeso com 20 anos de idade tem expectativa de vida de 13 anos a menos do que pessoas com o peso normal. Olha, gente, e ontem muito tempo, né? É muita coisa, Muito. né? E ontem eu contei a história para vocês de um cliente que eu atendi aqui, com 23 anos de idade, que já estava no seu 3º infarto. Está obeso, tem mais de 130 quilos, 23 anos de idade e já teve 3 infartos. Olha, com 23 anos, gente. Então, hoje a alimentação é uma coisa para que a gente tenha consciência. E muitas vezes a gente não come pelo nosso consciente. A gente come sem perceber. E se a gente começar aqui com as nossas técnicas, né, meninas, no nosso dia a dia, a gente começa a puxar. E às vezes até as nossas próprias clientes, elas falam assim, não, eu como certinho. Aí você começa a puxar, começa a vir. Por quê? Nós fazemos escolhas, pessoal, pelo nosso inconsciente. A gente come sem perceber. É só você prestar atenção quantas vezes você belisca o dia todo. E come sem perceber. Quando você vai ver, você já comeu um pacote salgadinho, uma barra de chocolate, e foi assim, ó, no automático. Então, o que as pessoas, hoje em dia, elas confundem muito? 2 termos, eu gosto sempre de falar aí, minhas clientes que estão aqui vão se lembrar disso. 2 termos que as pessoas confundem. Compulsão alimentar com impulsão alimentar, tá? E isso a gente gosta de bater dentro do nosso programa, do Afine-se, do nosso método, porque o compulsivo alimentar, pessoal, ele tem umas características. O compulsivo alimentar, ele não percebe que ele come em excesso, ele não procura ajuda, aliás, ele acha que ele não precisa de ajuda, tá? E ele come sem limites. Só que ele é uma pessoa doente, ele tem uma doença, compulsão alimentar é uma doença, e essa pessoa precisa ser tratada, tá? Agora, o impulsivo alimentar, ele come por impulsão. Ele vai lá, come, ele sabe que ele está engordando, e uma hora ele procura ajuda, porque ele tem consciência que ele precisa de ajuda para emagrecer. Esse é o impulsivo. 90% de nós somos impulsivos alimentares e não compulsivos, tá bom, pessoal? E aí eu quero trazer outro índice para vocês. Ter 20% a mais de peso triplica o risco de pressão arterial elevada e diabetes, e dobra o risco de colesterol elevado. Olha esse estudo recente agora. Ter 20% a mais do seu peso triplica o risco de pressão arterial e de diabetes. Isso é uma onda que a gente a gente que trabalha muito com emagrecimento, a gente estuda bastante sobre isso, se chama diabesidade. A maioria dos obesos hoje estão desenvolvendo a doença da diabetes também. Então, é a obesidade mais a diabetes, que leva à diabesidade. Então, esse termo tem sido muito estudado, tem sido muito explorado na nossa área, daquelas pessoas que estudam a parte de emagrecimento. Não é aquelas pessoas, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, gente,
que o nosso método Afine-se é um método não somente teórico, mas é um método prático, com muitos resultados, resultados aí com mais de 80 mil pessoas atendidas no Brasil inteiro. Estamos agora com clínicas fora do país e mais de 700 toneladas eliminadas. Então, assim, é um método conceituado cientificamente. Não é um pacote de estética de 10 sessões que você vende por aí, tá? O Afine-se é um tratamento de saúde, tá? Por isso que nós estamos levantando essas questões aqui e trazendo o esclarecimento para vocês. Não somos um tratamento estético, somos um tratamento de saúde, que inclui a estética dentro, e aí nós vamos falar o porquê inclui a estética mais para frente aí nas notas de ativação, porque o Afine-se são ferramentas testadas para trazer o melhor dos resultados para vocês, tá bom, pessoal? E outro índice aqui importante para vocês, 95% das pessoas que gastam dinheiro com dietas voltam ao peso normal. Olha isso, gente! Por quê? Porque elas estão somente tentando ser emagrecidas. Querem somente uma fórmula para resolver o seu problema imediatamente. Querem emagrecer para uma formatura, querem emagrecer para vestir a roupa do Natal, querem ser emagrecidas e não estar magras, tá? E aí agora, nesse conceito de ser emagrecida e estar magra, eu passo a palavra para minha amiga Eva, que ela vai falar para vocês como a sua mente te trai nesse sentido. Fala aí, Evinha. Olá, pessoal. Muito obrigada, Mari. Esclarecedor esses termos, né, de levantar todo essa bola aí de como é que tá as estatísticas, né, e como que é importante a gente tomar as rédeas da nossa vida, né, para estarmos no estado, né, como foi ontem falado, né, estar magra, né, porque você pode estar gorda hoje, obesa, estar no grupo de risco, mas você pode também sair dele e estar saudável, né. Ó, a Adriana Abreu entrou, a Sandrei entrou, chegou por aqui, a Maria do Carmo, bem-vinda a Juliana, a Amanda, né? A Vera Lúcia disse que é impulsiva, né? E aí eu quero entrar no tópico, né? Que eu reservei para vocês hoje, que estudei um pouco a respeito disso, já trabalho isso com as minhas clientes, que a nota de hoje de afinação, gente, é a nota suprir. Certo? Então, eu vou suprir o meu instrumento, que é, quando a gente fala em instrumento, é o nosso corpo, certo? Então, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes, ele precisa estar nutrido, hidratado, né? Ele precisa estar suprido com as vitaminas e tudo, né? Vamos deixar para a nossa convidada falar um pouquinho sobre isso, né? Vou deixar essa parte com ela. E o que acontece? A gente acaba suprindo o nosso instrumento, sabe de quê? A gente acaba suprindo o nosso instrumento de emoções, a gente acaba suprindo ele de excesso de ansiedade, a gente acaba suprindo ele de excesso de medo, de angústia ou até mesmo de depressão. Por quê? Porque a gente quer comer quando a gente está ansioso, a gente quer comer quando a gente está triste, a gente quer comer, né, por diversas razões, mas nunca para suprir. Né? Não digo isso no geral, porque tem pessoas aqui me acompanhando que já entenderam que o alimento, né, originalmente, ele foi feito para nos suprir, para dar nutriente. Então, por que eu sinto tanta fome? Né? Vamos pensar no passarinho. Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? essa ilustração. Quando o passarinho nasce, ele fica abrindo a boquinha toda hora lá para a mamãezinha dele colocar comidinha na boca dele. Certo? Então, ele vai ficar pedindo comidinha toda hora. Se a mãe não põe, ele continua abrindo. Certo? Então, o nosso corpo é aquele passarinho que fica pedindo comida quando ele não está nutrido. Então, quando eu não dou nutrientes necessários para o meu corpo, toda hora ele vai ficar pedindo comida. E aí eu tenho a questão da falta de nutrientes e a falta de algo emocional, talvez. Emocional, talvez, que aí eu quero suprir com a comida. Então, a nossa convidada ela vai explicar, né, quais são os nutrientes principais que o nosso corpo precisa, por que ele precisa disso,
E eu quero falar para vocês um pouco sobre como que a nossa mente reage quando a gente está emocionalmente afetado, igual a gente está numa quarentena agora, e as pessoas elas só pensam em comer. Elas só pensam, né? Até dá uma seguradinha na boca aqui, mas nem sempre tem o resultado que precisam, acaba engordando mais, porque a parte hormonal que a gente falou ontem está toda descompensada, e a pessoa ela até tenta fazer uma dieta, ela até tenta fazer uma seguradinha, né? Mas ela não vê resultado. Né? Porque o corpo não é um só, ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que estar afinado, tá? Então, por que a causa, então, de várias dietas da lua, de tudo que as pessoas acabam entrando nessa disparidade, nessa coisa louca de começar a comer sem parar, certo? Porque elas querem suprir as emoções, ela quer suprir uma falta. E o alimento não faz isso, gente. É o passarinho pedindo comida e você entregando para ele ar. Então, o seu corpo vai pedir toda hora um nutriente que você não entrega, porque aquilo que você poderia estar entregando, né, que é, por exemplo, uma atividade física, que é que vai te dar um ânimo, né, melhorar os seus níveis hormonais de satisfação e bem-estar, você está entregando comida, e isso é rápido. Na cadeia do nosso corpo, ele rapidinho ele se alimenta disso e ele está pedindo sempre mais. Sempre mais. Então, aí vem umas perguntas, né? Por que será? Por que será que eu sempre tenho fome? Que fome é essa que eu estou sentindo? Às vezes, o nosso corpo ele não está sentindo fome, ele está sentindo sede. Ele está sentindo sono, falta de descanso, falta de hidratação, e aí ele comumente ele começa a burlar o sistema, e ele diz o tempo inteiro que o caminho que você precisa é descar, é comer. Então, é importante você começar a olhar para você e fazer essas perguntas. Será que eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Se eu estou com fome, eu vou comer algo que vai satisfazer e vai nutrir o meu corpo. Se eu estou com vontade de comer, sabe o que é? Aí estou com vontade de comer um pão doce. Agora à tarde, então, a padaria fica uma beleza, né? Estou com vontade de comer aquela rosquinha. Eu estou com vontade de comer aquele bolinho, né? Que a minha mãe fazia. Então, tem aí na parte das emoções, da compensação, de compensar aquilo que a gente está comendo. Chegou nossa convidada linda, hein? Que convidada bonita. Nossa, que gata! Nossa. Gente, ela humilhou todo mundo aqui agora. Fiquei até vermelha, olha aí. Gente, nada que uma hidratação no cabelo não resolva. Ótima. Tudo bem, minhas lindas? Boa tarde para vocês. Oi, Boa tarde, Rá. Podem continuar Raquel, falando aí. eu estava falando que a pessoa ela acaba suprindo, né, as suas emoções e não o seu corpo. E isso, a fome, né, fica exacerbada, as pessoas elas não conseguem entender por que seus níveis hormonais estão tão desbalanceados, né, tão desafinados, que acabam aí, em vez de emagrecer, tomam água e engordam. Eu sempre falo, Eva, eu gosto de falar, não, né? É um termo que eu gosto de utilizar, que é a gente come os nossos sentimentos, né? E uma técnica que eu gosto de ensinar normalmente para os meus pacientes é essa questão de você tentar identificar o sentimento antes. Porque se você identifica ele antes, você normalmente não come. Porque assim, às vezes você está cansada, você precisa descansar, não precisa comer, entendeu? Ou você está estressada, você precisa desestressar e não normalmente comer. E a gente sempre come, né? A gente sempre joga essa coisa do sentimento na comida, sempre, né? E aí é o que você falou. Uma coisinha aqui já vira uma bola de neve, não é mesmo? E aí a gente vai engordando. E aí eu vou deixar para você, Raquel, passar para a gente todas as dicas que você tem aí para deixar as pessoas. Eu coloquei lá que a gente ia dar 5 dicas, tá? Se a gente der mais, não tem problema. Então, vai ser mais, que eu falei para mais, eles arrumaram problema. Ai, que delícia! Vocês arrumaram problema. Deixa eu apresentar a Raquel, então. Você terminou, Evinha, a sua parte? Então, eu vou para a Raquel agora. Depois que a Rá terminar, a Mi vai entrar e vai falar a parte prática dela, né, Mi? Porque a Mi é uma afinada, viu, Rá? Ai, que legal! Ela que é legal. uma estrategista afinada que emagreceu quanto? 18, Mi? 13. No Affinity, 13. Isso, 13 quilos no Affinity. Olha que legal. Ela experimentou na prática, né? E se eu contar para vocês que eu sou uma nutricionista afinada?
Eu também sou. É. Também sou afinada. É, gente, é muito louco esse mundo, né? Gente, então quero que vocês recebam a Raquel com bastante carinho. Tem um monte de afinada aqui, que está aqui. Ah, que legal. Estou vendo aqui. E a Raquel, para quem não conhece ela, é Nutricoach do Affinice, tá? Então, ela já trabalha no Affinice desde o início, né, Rá? Eu fui a primeira Nutri a entrar na equipe. A primeira Nutri a entrar. Primeira. Ela é Nutri veterana. Da Chiquetá, né? Isso. De Kiara. Isso. Ela é minha Nutricoach dos meus grupos. Isso. Ela entrou comigo agora esse ano. Estou amando o trabalho da Raquel. Já acompanhei o trabalho dela, né? Que ela tem um trabalho bem legal. Eu também estou na Affinice desde o começo, já conheci a Raquel, mas a gente ainda não tinha trabalhado, não tive a honra de trabalhar junto com ela ainda. E agora estou tendo aí, fui premiada com essa graça que é a Raquel. E aí eu quis trazer ela para vocês, porque gosto demais do trabalho dela, que é um trabalho, conversei com ela, que é um trabalho de flexibilizar, de traduzir a alimentação, né, Rá? Porque as pessoas, elas têm muito bloqueio com a alimentação. Elas, assim, uma das primeiras perguntas que quando as pessoas chegam aqui para mim, e a maior preocupação delas é como ela vai se alimentar, o que pode comer dentro do programa, se ela não vai passar fome. E daí eu vou deixar a nossa Nutricoach gata maravilhosa, olha gente! Vocês, como que a gente trabalha aqui dentro do nosso método, como que é essa alimentação que inclui e não restringe, né, Rafa? Exatamente. Essa alimentação que você pode fazer onde quer que você vá. E isso eu gosto de dizer e falar muito. O Affinice é um programa, é um método onde nós trabalhamos com educação alimentar e onde quer que você vá, você consegue se alimentar fazendo a orientação do Affinice, né, Rá? Então vai. É isso aí. Meninas, muito obrigada pelo convite, eu amei. Muito prazer, então, a Eva e a Mi, que eu não tinha ainda o prazer também de conhecê-las, assim, né, pessoalmente. Estou muito feliz de vir aqui participar desse projeto incrível de vocês. Eu conversei um pouquinho com a Mari ontem, achei muito legal a ideia de trabalhar essa metodologia do Affinice que está tão rica e esmiuçar mais o Esmera, né? Que são essas notas tão legais que a gente tem aí, que são literalmente notas musicais, praticamente, né? Então, eu fiquei muito feliz do convite, porque falar sobre o S de suprir, para mim, é um grande prazer, e poder falar um pouquinho sobre sobre a alimentação que a gente trabalha, e principalmente a metodologia dentro do Affinice, é muito legal. E eu falo isso sempre, gente, não é por puxação de saco, não. É que eu sou nutricionista há mais de 10 anos, já vou fazer 12 anos de formação, já trabalhei com criança, trabalhei em várias outras áreas, tive problema de obesidade desde criança, então desde criança que eu faço reeducação alimentar, já fui, já vim. Depois que eu entrei pro Affinice, eu emagreci quase 20 quilos também. Então, assim, mas peraí, Raquel, você já não era nutricionista antes? Pois é. E uma das coisas que hoje eu prezo com os meus pacientes, e o Affinice preza com os pacientes, é justamente essa questão do aprendizado. E por que disso? Porque como a nota S do Suprir diz, né? Como a Eva estava comentando antes, normalmente a gente joga as emoções na alimentação. A gente usa o alimento somente como prazer e não como suprir, que é o real objetivo dele, né? E isso é muito importante. A partir do momento que eu entendo o porquê de cada alimento, o porquê de cada propriedade nutricional, isso faz todo um sentido. Então, eu já observei, assim, já tive vários tipos de pacientes que muitas vezes entravam com um paladar infantil, pessoas que são apegadas a certos tipos de alimento. A partir do momento que ela abre a cabeça dela e ela começa a entender o real necessário, a necessidade de se alimentar, as coisas ficam muito mais tranquilas e muito mais prazerosas e saborosas, né? Então, a gente gosta de trabalhar essa questão de aprender a modificar o paladar do paciente, a explorar esse paladar, né? E principalmente com relação ao entendimento alimentar, porque é o que eu expliquei, muitas vezes eu pego um paciente que brinco que eu falo que é como se fosse um trem desgovernado, né? Ele vem todo, e aí a gente tem que colocar no trilho e entrar. Então, dentro do Affinice, o que a gente trabalha?
alimentação limpa, né? Então, é como a Mari disse, a gente não retira, a gente agrega alimentos, né? A gente controla quantidades, a gente limpa o nosso organismo de excessos, né? Excessos de substâncias que não são benéficas para nós. E quando eu falo isso, eu não estou falando de emagrecimento, estou falando de saúde, né? Hoje, principalmente, a gente está num cenário onde uma das nossas maiores preocupações é justamente a nossa saúde e o nosso sistema imunológico, enfim, não é mesmo? A gente sabe que a alimentação ela tem um poder muito grande sobre isso. Então, muitos pacientes, quando a gente começou com a pandemia, todo mundo desesperado, eu falei, calma, você está tranquilo, você já está num processo onde você está tranquilo, seu corpo já está adaptado, você hoje consome alimentos extremamente ricos. Então, quando a gente fala de reeducação alimentar, muitas vezes os pacientes falam para mim, nossa, você não vai me dar um monte de coisa difícil de comprar, né? Falando bem, É um medo deles, né, Raquel? Eles têm muito medo de falar que a alimentação é cara, né? Não, vai me dar comida de passarinho, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe que não precisa ser dessa forma. Comer é um prazer. É lógico que a gente vai aprender o real da necessidade alimentar, mas comer é um prazer, não deixa de ser. Então, é isso que a gente tem que trabalhar, que a gente trabalha, aliás, com os nossos pacientes, né? Essa questão de paladar, de prazer também, né? Tudo bem, meninas? Eu falei que eu falava muito. Ótimo, Rafa. Pode continuar. Continua. Quando a gente fala de suprir, de se alimentar, dentro do Affinis a gente trabalha com a suplementação, né? Quando a gente fala de suplementação, normalmente a gente tem muito preconceito, sempre. Quando a gente fala de suplementação, a gente já pensa o quê? Os marombados da academia, tomando aquele monte de pó, né? E sem entender, né? E eu assumo para vocês que, como nutricionista, até um tempo atrás, eu era uma nutricionista meio quadrada com relação à suplementação. Por quê? Porque eu sou raiz que defende a comida, gosto de que meus pacientes comam. Mas fiz uma pós-graduação recentemente de suplementação e minha cabeça abriu para isso. Porque a suplementação ela vem para agregar, ela vem para suplementar, não para substituir. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. E a gente trabalha isso dentro do nosso programa, o quê? Proteger o nosso paciente. Olha lá, nossos amiguinhos. Olha bebezinhos, bebezinhos. Olha lá, os nossos bebezinhos. Ai, eu não tenho. Então, assim, a gente escuta muito, às vezes o paciente fala assim, acabou meu remédio? Eu falo, não, fala isso, que não é remédio. Isso é suplementação, isso são vitaminas. Eu percebi que depois que eu comecei a tomar, eu não sinto mais vontade de comer doce. Sim, muitos falam. Eu fico até com dó de falar que não é. Falar, deve ser. Deixa a gente acreditar. Mas, assim, a real função dos nossos balances, e isso é muito importante deixar bem claro, é que eles estão aí para agregar a nossa alimentação. Ponto. Não trabalhamos com outras coisas inclusas. Remédio para emagrecer, né? Nenhum. Porque não adianta, gente. Não adianta eu entrar com um fármaco para o meu paciente e tirar a fome dele, deixar ele num cenário onde ele vai comer muito pouco, porque ele não tem fome, ele vira um robô, né? A hora que eu tiro esse remédio dele, acontece o quê? Ele pira. Então, tá indo pelo caminho errado, né? Por isso que a gente preza tanto essa questão de mudança de comportamento e de mente, né? Que é afinar corpo e mente dentro do Affinis. Justamente por isso. Não adianta a gente entrar num cenário onde você vai, na verdade, deixar o paciente cego, né? Então, nossos balances, eles vêm com essa finalidade, que é o nosso, dentro do nosso S, de suprir e suplementar, né? Então, o balance 1 é um polivitamínico, eu sempre falo isso para os meus pacientes, são vitaminas, um polivitamínico, vários tipos de vitamina de A a Z aí, e o balance 2 é um suplemento de aminoácidos. Então, o que é isso? É como se a parede fosse uma proteína, certo? E os tijolinhos fossem os aminoácidos. Então, é um suplemento que vai ajudar a gente com formação de massa magra, cabelo, pele e unha, formação de células, tecidos e órgãos, toda essa parte de manutenção. Mas e a comida, Raquel? Dentro do Affinis, a gente trabalha a riqueza nutricional, como eu bato bastante nessa tecla. A gente come bem, a gente come para se suprir. Porém, a gente trabalha com essa suplementação para agregar. Então, são coisas distintas que caminham juntas, certo? Perfeito. Perfeito.
Dando Então, dando aula, vamos gente. lá, vamos Quem lá. tá Gente, aqui, tô amando isso! vocês peguem o conceito, porque a Raquel está dando uma aula. Todo mundo prestando atenção, hein? E aí, gatinho, o que tá falando? E aí vamos falar um pouquinho, rapidinho, para vocês, quando a gente fala dessa questão de suprimento, né, de necessidade energética, necessidade nutricional, aliás, desculpa, a gente, para ter uma base nutricional, a gente precisa de falar de alguns nutrientes. O primeiro deles são os macronutrientes, certo? Então, falou de nutrição, a gente tem que saber de macronutrientes. E quem que são eles? Carboidratos, que são temidos, as proteínas, certo? E as gorduras, que também são temidas, ok? Dentro de uma vida saudável e dentro do emagrecimento também, a gente tem que trabalhar com o equilíbrio desses 3 nutrientes, que são extremamente importantes, certo? Então, como que a gente trabalha no Affinis? Com o incentivo da ingestão de proteína. Por quê? Por causa daquele motivo que eu já expliquei com relação a balas. Porque a proteína é o nosso murinho, são lá os tijolinhos que a gente tem que consumir e manter a nossa massa magra, né? A gente sabe que dentro do programa, uma das coisas que a gente mais fica de olho, vocês como estrategistas, vocês podem falar isso melhor do que eu, não vai diminuir massa magra, certo? Sim, certo? com certeza. Emagrecimento saudável é manutenção de massa magra, é diminuição de massa gorda, é mudança corporal. Não tem essa de somente olhar a balança só para o paciente ficar leve. Não, a gente está prezando pela saúde, né? Primeiro lugar. Tanto Rá, que aqui na clínica, o que a gente faz? A gente faz um acompanhamento desses percentuais de massa magra. Isso. Através da bioimpedância. Então, exatamente. Semana o cliente vem aqui na minha clínica, eu faço todas as semanas, eu faço a bioimpedância. Isso é um protocolo dentro do programa, né? Então, todos os pacientes aí que estão nos vendo, quem não é nosso paciente ainda, entrou para o programa, independente de quem for cuidar de você, esse é o protocolo. Nós vamos fazer o processo de bioimpedância, de tempo em tempo, para a gente fazer esse acompanhamento de questão de mudança corporal, né? Não vou só olhar a balança, até porque a gente sabe que tem N questões fisiológicas aí que podem abalar a balança e a gente às vezes fica meio louco. Tem que aprender a olhar a balança, que é outro assunto, senão a gente acaba se confundindo. Mas, enfim, então essa ingestão de proteína dentro do Affinis, a gente valoriza demais. A Mari sabe que eu fico que nem uma louca lá no grupo, falando, vocês têm que comer proteína, aumenta a proteína, cadê a proteína? Por quê? Porque Dá uma palhinha. Porque eu vejo o seguinte, eu vou até passar essas informações que meus clientes acabam passando para mim, que eles falam assim, por que eu tenho que saber o que é carboidrato? Por que eu tenho que saber o que é proteína? Por que eu tenho que saber os grupos de alimentação, né, que é os macros que a gente precisa saber? Uhum. Por que eu preciso saber para saber ingerir isso? Porque uma das coisas que as pessoas também têm muita dificuldade agora que acabou o Affinis, eu posso comer tudo? Agora? Exatamente. Agora, se eu não souber o que esses carboidratos, esses açúcares, gorduras, tá fazendo no meu corpo, eu saio, né, igual você falou. Exatamente. Exatamente. Você vai essa aula para nós aí? Claro. A importância dessa questão da gente entender cada tipo de nutriente é justamente para eu conseguir viver depois do programa. Então, a gente, dentro do Affinis, trabalha muito essa questão de educação nutricional. Por quê? E outra, né? Vocês sabem que a gente deixa o nosso paciente relativamente solto, né? Não é algo engessado. E por que não é engessado? Porque eu quero que ele aprenda, eu quero que ele vá num restaurante e ele saiba montar o prato dele e tá tudo bem. Entende? Eu tenho vários pacientes lá na clínica que depois que terminam o programa, às vezes anos depois, eles falam para mim, Raquel, toda vez que eu vou montar meu prato, eu lembro de você falando, não mistura esse, pega só um desse. Por quê? Porque isso é a base da nossa alimentação. Raquel, eu nunca mais vou comer? Não, gente, nunca mais é muito tempo. Nós podemos tudo na vida, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Ponto. Dentro do Affinis, a gente vai trabalhar o quê? O aprendizado para eu ter uma base nutricional, até porque nós estamos, querendo ou não, dentro de um emagrecimento saudável, certo? E depois a gente vai saber como lidar lá fora, porque a ideia é justamente esse aprendizado durante o processo. Então, se eu sei se eu vou lá no restaurante e eu lembro, a Raquel falou para mim que eu preciso comer proteína, porque a proteína são os tijolinhos que vão me ajudar aqui na composição corporal, mas também na saciedade, tá? Isso é muito importante.
A quebra dos aminoácidos no processo digestório de uma proteína é lenta. Então, quando eu como uma proteína, eu me sinto muito mais saciado. O processo digestório é mais lento, é igual quando eu vou no churrasco, por exemplo. Né? É lento essa quebra de aminoácidos. Diferente, por exemplo, de quando eu como carboidrato, que eu já vou explicar daqui a pouco. É rápido a digestão. Então, eu comi, digeri, um beijo, tchau. Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Então, muitas vezes, as pessoas elas têm uma falsa ideia sobre os nutrientes, né? Sobre os macronutrientes, principalmente. Porque fala, ai meu Deus, mas eu comia 2 pães francês agora, não vou comer mais, vou passar fome. Eu falo, aí que tá. Quando você entende a fisiologia, você percebe que, na verdade, é uma ilusão. Porque quando eu como carboidrato, a digestão é rápida, virou açúcar rápido, tchau, e a minha insulina fica alta. Quando eu tenho um pico de insulina, eu sinto fome. Então, se eu como carboidrato o tempo inteiro e muita quantidade, eu fico tendo picos de insulina e fico sentindo fome o tempo todo. Então, isso é uma estratégia também. Quando a gente aprende isso, a gente começa a dosar e falar, olha, esse aqui vai me dar muito mais saciedade do que esse, entende? E aí as coisas vão se formando dentro da nossa cabecinha, vai criando-se, então, um hábito, e assim a pessoa leva isso para a vida. Então, muitas vezes, vocês podem falar isso também melhor do que eu, porque nós estamos aí juntas nessa estrada há tanto tempo, muitos pacientes falam, Raquel, eu saio e eu faço tudo sem perceber. Por quê? Porque virou um hábito, né? Então, montar um prato virou um hábito. E é isso que a gente preza que o paciente tenha sempre em mente. Fica olhando o prato dos outros também, porque a gente fala assim, meu Deus, quanto que eu comer. E o pior é que a pessoa sabe que eu sou nutricionista, já fica assim, ó, se escondendo dele e olhando o meu, né? Mas, enfim, então é importante a gente ter essa noção dos alimentos. Então, nós temos, só para a gente relembrar, temos lá as proteínas, certo? Os carboidratos, que são esses alimentos energéticos, eles são alimentos de importância também, que traz muito prazer, porque quando eles são digeridos, eles viram açúcar, e a gente sabe que o açúcar, ele é extremamente prazeroso e viciante, né? Então, por isso que a gente tem que controlar a quantidade. Tá bom, Raquel, mas então eu não como carboidrato? Não é assim. A gente tem que ter equilíbrio de quantidade. E por que eu tenho controle de quantidade? Porque eu estou em emagrecimento e o estoque de carboidrato, ele é infinito, né? Então, a gente estoca carboidrato no nosso corpo infinitamente, né? É aí que eu acabo ganhando peso e desenvolvendo uma obesidade. Então, qual que é a ideia dentro do emagrecimento? Se eu preciso disso daqui de energia, eu dou isso aqui para ele. Porque aí o restinho que falta, ele vai buscar nas minhas reservas. Agora, se eu preciso disso e dou isso, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser armazenado. E eu não quero armazenar nada. Quero queimar meus estoques, entende? Então, a ideia é mais ou menos essa. É ter esse controle dos carboidratos para a gente conseguir usar nossas reservas, certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Pessoal, olha aqui, ó, Raquel, eu tenho uma afinada aqui que ela disse assim, ó, que bom ouvir isso, sou difícil de perder peso, mas percebo que perco medidas. Amei o método do Afine-se, foi muito bom para mim. Gratidão a Mariana Bassa e toda a equipe. É a Veridiana. Veridiana, linda, um beijo, viu? Que bom, fico muito feliz. Eu falo que emagrecimento é muito visual, gente. Vamos aprender a se olhar, sabe? A se amar, a gostar do nosso corpo, a enxergar a evolução nele, né? Isso é muito importante, isso é vivenciar realmente esse processo de evolução, não é mesmo? Raquel, bom, pode falar. Uma outra coisa que a gente acredita também, eu até entrei nesse ponto, que o nosso corpo ele confunde um pouco a questão da hidratação com a alimentação. Então, a gente acaba não suprindo o nosso corpo com água. Com água. Né? As pessoas até falam, eu nunca lembro de beber água, eu bebo pouca água, eu não sei quanto tem que beber. Você pode falar um pouco sobre essa questão? Olha, minha garrafinha hoje, eu tô com um copo de copo. Eu também, daqui a pouco já acabou. Eu esqueci da garrafinha, mas eu não esqueci da água. Ainda bem, então tá meio caminho andado. Bom, primeira coisa, se a gente falar rapidamente sobre... Se a gente falar rapidinho sobre fome emocional e fome física, só para pincelar, para pegar o gancho que eu quero falar. Fome física, ela não é seletiva, tá? Então, o que eu quero dizer? Tô com uma fome, comeria um pão de queijo. Não existe isso. Eu comeria um prato de brócolis. Com fome, quero comer um x-tudo. Mas exato.
Agora, fome mesmo, fome física, é assim, ó, tô com fome. Você comer um prato de brócolis agora, ai, comeria, porque estou com fome. E aí, e aí a fome emocional, não, a fome emocional é de algo específico. Eu tô com uma fominha de pão de queijo, né? Não tem essa coisa fisiológica mesmo, porque fome é fisiológica, a gente é falta de energia. Tô com fome e a energia acabou, certo? Aí seria uma vontade, Rá. É uma vontade, que é a isso não é fome fome, é uma emocional. vontade. Exatamente. E muitas vezes os pacientes falam assim para mim: ai, eu tava com uma fome, mas eu tomei água e passou. Isso não existe, certo? O que acontece muito é o estímulo ser mal interpretado. Vai parecer muito louco que eu vou falar para vocês, mas é muito real, vocês podem testar com vocês. Às vezes você fala: nossa, com uma fome, a barriga tá roncando até. Se você toma água, passa. Não era fome, era sede. É que eu falei, são estímulos que a gente não soube interpretar. Tomei água e passou, Sim. não era fome, era Eu sede. até tenho um vídeo no meu IGTV aqui, gente, lá no meu Instagram, quer dizer que a gente está no Facebook. Mas eu fiz um vídeo sobre centro de fome e centro de sede, que neurologicamente eles estão no mesmo lugar. Então, Exatamente. tem esse estímulo, como a Rá falou, às vezes a gente acha que é fome e é sede. Toma água que passa. Se passar, era sede. Era sede. Se persistir, é realmente fome, né? Exato. E aí a gente trabalha com algumas metas. Então, assim, ó, vamos falar da nutrição primeiro. Existe um cálculo para a gente trabalhar, né, na questão de gestão de líquidos, que a gente trabalha com 35 ml de ml por quilo de peso. Já tem dados mais recentes, que a gente já pode iniciar com 40 também, tá? Então, isso é mais recente. Normalmente, eu inicio com 35. Mas o que eu faço, tá, com os meus pacientes? Por exemplo, Eva, quantos litros de água você toma por dia, mais ou menos? Eu sempre menos que 2. Tá. Então, nós vamos... Aí nisso, Eva, o que eu faço? Eu faço o cálculo para você, né? Vamos supor que deu, sei lá, tô chutando alto, não tô te chamando de sobrepeso, tá? Mas, sei lá, deu 3 litros. Eu falo, Eva, no seu cálculo vão dar 3 litros, tá? Aí a pessoa toma um susto. Fala, meu Deus! Porque normalmente, vocês sabem disso, os pacientes tomam 1 litro e 200, e é sofrido, e a gente sabe que é. Então, eu sempre falo, não pode ser sofrido, gente. Se for sofrido, não vai dar certo. Então, vamos supor que a Eva tomasse 1 litro e 200, ela falou para mim, e o cálculo dela deu 3. E agora? É o dobro, não é mesmo? O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com metas curtas, mas eu quero você se esforçando com a sua meta, Eva. Você tomava 1.200 hoje, né? Amanhã a gente vai tomar 1.300, tudo bem? Tudo bem. No outro dia, 1.400. E no outro dia, 1.500. E assim a gente vai aumentando gradativamente, porque isso vai se fixando na cabecinha deles e no organismo deles e vai virando um hábito. Então, hoje, por exemplo, todos os meus pacientes brincam comigo lá na clínica que eu tomo muita água. Eu tomo muita água mesmo. Eu devo tomar uns 4, 5 litros de água tranquilamente. Mas isso sou eu e não foi de um dia para o outro, entende? É um trabalho de formiguinha. Né? Então, tem gente que tem muita dificuldade. Eu falo, ó, vamos iniciar com água saborizada. Água saborizada... Só para te falar, que você comentou aí que você bebe muita água, tem uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, Sandreli Santos. Ela perguntou assim, ó, estou assistindo aqui com uma amiga, a Érica, e ela quer saber se ingerir muita água causa retenção de líquido. Pode causar sim, tá? Existe até alguns estudos que eles falam de alguns malefícios com relação ao excesso, mas quando a gente fala excesso, é muita água, tá? Tem um nome, superhidrose, uma coisa assim, tá? Não vou falar que eu vou falar besteira. Pode acontecer, não são em todas as pessoas, tá? O que eu aprendi ao longo dos meus 12 anos de carreira? Que cada pessoa é de um jeito e a gente tem que trabalhar em cima dessa individualidade de cada um deles. Então, como que a gente pode fazer? Se testa. E por quê? Porque eu tenho esse tipo de pessoas, que é o normal, que quanto mais água eu tomo, mais eu estimulo o meu rim e mais eu mando embora esse excesso. Essa é a normalidade das pessoas. Mas eu já vi casos de pacientes, quanto mais tomava, mais retia. Então, o que a gente faz num caso desse? Consuma a quantidade indicada, né? Ponto. Só fazendo adendo, Mari. Quando eu falo que eu tomo 4 litros, eu tomo 4 litros porque eu tenho sede, tá, gente? Então, assim, o meu corpo tá pedindo. Quando a gente começa a ter sede, a gente já tá entrando num processo de desidratação, tá? Então, o certo é você tomar
sem não tomar somente quando você está com muita sede, porque você já está entrando num processo de hidratação. Então, hoje eu tomo isso, gente, porque o meu corpo pede, né? Porque eu sou louca não, tá? Tudo bem. Voltando lá, na paciente. Percebeu que está retendo? Mantenha a quantidade só indicada por quilo de peso, tá excelente. Entra com alguns chás diuréticos para ajudar. A gente sabe e a gente sofre muito isso com as nossas pacientes, inclusive nós, né? Que nós mulheres, todas nós somos extremamente retidas. Isso aí é algo hormonal, é algo que é nosso, né? Tem épocas que são mais, tem épocas que são menos. A gente tem que aprender a lidar com isso também, usar as infusões que são tão legais, que são tem tanta eficácia, não é mesmo? Outra coisa, chá não substitui água, tá, gente? É uma notícia triste para quem não gosta de tomar água. Chá, água é água. Mas a água saborizada ajuda. Então, coloca especiarias, pedacinhos de canela, hortelã, né? É o que eu falo, a gente não é ruim, gente. A gente dá um jeitinho para tudo nessa vida, menos para a morte, né? Então, não consegue tomar água, ai, não gosta, que eu não tenho sabor. Então, não, vamos pensar no plano B. E aí, essas metas curtas, gente, vocês baterem as suas metinhas curtas. É o que eu falo, gente, a gente dá um jeitinho para tudo nessa vida. Certo? Opa! Certo. Eu tô me ouvindo de novo, né? Deu um retorninho. Você viu aqui que ela continuou falando, Mari, a Sandreli, ela falou que a Érica toma pouca água. Só que ainda assim, ela acha que retém. Então, ela tem que tomar mais para ver se ela, botando o rim dela para funcionar, se ela vai conseguir diminuir essa retenção. Todo mundo tem retenção, é isso que tem que ser importante observar. Eu já tive vários casos de pacientes que chegam num patamar assim que eu falo, vamos procurar um vascular, porque já fiz tudo. Já fiz todos os testes, entrei com infusão, já retirei excesso de sódio, já fiz várias condutas nutricionais e nenhuma deu certo. Nesse caso, a gente vai investigar para ver se não é nada patológico, que pode acontecer. Mas a gente não pode esquecer que é comum isso em nós mulheres, em alguns períodos ainda, mais ainda, né? Certo? Bom, gente... Perfeito. Tomou sua água? Água para todo mundo. É que eu falo muito, né? Por isso que eu tomo bastante água também. Bom, só para fechar os nossos macronutrientes, faltou eu falar da gordura, né? Que são os lipídios. E esses lipídios também são temidos, mas eles são importantes, tá? E a gente tem que falar com cautela deles, porque assim, hoje a gente tem várias linhagens dentro da nutrição, eu respeito todas, eu sou uma pessoa muito cabeça aberta, eu jamais vou falar mal de nenhuma linhagem, tem as que eu defendo, que eu trabalho, e tem as outras que não, e tá tudo bem. Mas tem linhagens da nutrição que trabalham mais gordura, outras menos, outras enfim. Dentro da Affinity, nós consumimos gorduras boas, né? Então, gorduras vindas do azeite, gorduras vindas dos peixes, das oleaginosas, principalmente. E por quê, gente? Porque o nosso sistema neurológico, ele precisa de gordura para trabalhar. Então, é muito importante a gente consumir esses alimentos, né? Então, esse lipídio, por muito tempo, ele foi muito temido. Então, a gente não comia nada que tinha gordura, que engordava, né? Aí, de repente, virou, todo mundo comendo muita gordura. Por isso que eu falo, é equilíbrio, né? Nem muito, nem pouco. Equilíbrio. Tem que consumir para o meu sistema nervoso central, questão de concentração, toda essa parte neurológica, né? As nossas células neurológicas, elas são banhadas por gordura. Então, a gente precisa dessa gordura para poder ter essa função melhorada, né? Então, é importante a gente ter o consumo desses alimentos. Cada um deles, só para pincelar, que isso é muito polêmico, tá, gente? Mas eu gosto de falar sobre isso. Porque eu gosto de falar de polêmica. As pessoas me perguntam muito sobre calorias. Ah, mas esse aqui é calórico, esse aqui não é calórico, isso engorda, isso não engorda. Gente, isso é tudo muito relativo, tá? Por quê? Vou dar um exemplo muito bom. 4 gramas, 1 grama de proteína tem 4 carboidratos, certo? Desculpa, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína também tem 4 calorias. Só que são 4 calorias completamente diferentes quando a gente fala de absorção. Então não adianta eu saber quantas calorias tem no alimento se eu não sei como ele é absorvido, enfim, como ele é metabolizado. Então não adianta a gente ficar louco contando calorias só se a gente não sabe qual a função dele dentro do nosso organismo, né? Então, dentro da Affinity, inclusive, a gente gosta de trabalhar essa questão de rotulagem,
De falar, ó, quando você for olhar um rótulo, primeiro olha os ingredientes, né? O primeiro ingrediente lá é o que mais tem no produto. Então, você pegou o ingrediente, primeiro ingrediente de açúcar, já para, tá errado. Esquece. Esquece, que ali já tá errado. Não adianta eu pegar um produto lá no mercado e falar assim, tá, e agora? Será que ele é bom ou não? Vou olhar as calorias. Ó, só tem tantas calorias, tá ótimo, então eu vou comprar. Mas ele não viu que ele tem muito sódio, que o primeiro ingrediente dele é açúcar, então, consequentemente, ele é muito rico em carboidratos, né? Que ele tem vários tipos de conservantes, corantes. Então, para resumir, o que a gente faz no Affinis? Trabalha alimentação simples. Ponto. Sem muito mimimi cococó. Não tem segredo, gente. É ir no mercado e gastar pouco, porque a gente come comida de verdade, né? Sem inventar muitas coisas. Essa limpeza dos excessos, é limpar o corpo do excesso de farinha branca, excesso de carboidratos, excesso de açúcares, excesso de álcool, né? Essa é a fórmula que a gente trabalha dentro do Affinis. E depois a gente vai aprender a reintroduzir alguns alimentos que muitas vezes a gente nem volta, tá? Porque a gente cria um hábito tão legal, novo, e a gente tem uma educação nutricional tão legal, que a hora que a gente olha aquele produto, eu falo, será que, nossa, não vou comer isso aqui não. E eu brinco, eu falo para os pacientes que as fadas lá no céu, elas morrem, né? Que nem quando faz um alimento muito ruim, vou comer um alimento muito ruim aqui, um macarrão instantâneo. Aí eu falo, as fadinhas do céu estão morrendo, hein? Então, assim, a gente aprende a ter um olhar mais criterioso na hora de escolher um alimento, entende? Estômago diminui, saciedade chega com mais facilidade, nosso paladar muda, tudo isso acontece nesse período em que a gente fica juntos no Affinis. E normalmente as pessoas que ouvem isso no primeiro momento falam, essa mulher é louca e ela não sabe de nada. E pode confiar em mim que eu sei sim, gente, que eu tenho muitos anos aí, ó, nessa estrada de emagrecimento. Raquel, não a nutricionista também, né? E, enfim, a hora que você encontra o equilíbrio, as coisas ficam mais leves. E é isso que eu defendo tanto dentro do programa e defendo tanto com os meus pacientes, que a coisa tem que ser leve, porque é uma caminhada para a vida toda. Não é por um mês, não vai começar na segunda e terminar no domingo, mas não é sofrido também. Tem que ser algo que vai ser parte da sua vida e vai ser parte da sua vida porque você escolheu. Você escolheu fazer por você, entende? Algo melhor para você, cuidar de você, da sua saúde. Isso é se alimentar e é isso que a gente defende dentro do nosso S2 Mera. Não é mesmo? É perfeito. Perfeito. Gente, e assim, Raquel, o que eu acho interessante é que os clientes que levam esse embasamento que tem ali no Affinis, que todo esse acompanhamento que a gente faz, da reprogramação de hábitos, da repetição, né? Eles mantêm o peso por muito tempo. E alguns, eles voltam a comer igual comia antigamente. Esquece todo o aprendizado e volta atrás. Tipo, relaxam, né? Já emagreci, agora posso comer o que eu quiser. O que você tem a falar sobre isso? Não foi afinado. Alguma nota aí dentro está desafinada. E é aí que eu achei incrível a ideia do MGA. Porque é aí que você vai conseguindo se monitorar, né? A Mi, que está aí comigo, que é ex-afinada também, ela vai poder falar isso vai falar bem com relação a isso. A gente sabe que a caminhada, ela é difícil, não é fácil no começo. Toda mudança, ela é desconfortável, não é? Mas ela é necessária, certo? Então, a partir do momento em que você tem a sua vida nas suas mãos, agora você vai caminhar sozinho, a gente tem vários caminhos, né? Se eu realmente queria um novo hábito, eu vou me equilibrando. Então, o que eu oriento os pacientes quando terminam? Mantém lá a pesagem uma vez ou outra, para você ir uma vez por semana, por exemplo, você fazendo um controle, não só pegar da balança, mas é uma forma de avaliação, né? E a gente sabe que é o que tem em casa. De então, monitoramento, né? Exatamente. E aí vão fazendo escolhas, né? Então, é isso que eu falo tanto para o meu paciente quando ele encerra. Hoje você tem uma base. O que for excedendo é escolha tua. Primeiro que você já sabe sobre os grupos dos alimentos. Então, por exemplo, hoje eu estou controlando a quantidade dos alimentos do grupo B, porque eu já entendi que eles são os energéticos e eu quero usar meus estoques, enfim, vou controlando. Mas hoje eu vou comer a macarronada na casa da minha avó.
E tá tudo bem, entende? Só que assim, eu saio do programa com outra cabeça e com outro paladar, é o que eu te falei, com outro tamanho de estômago também. Eu já sei que o macarrão estaria no grupo B, certo? E que eu comeria uma quantidade X. Eu vou comer um pouco mais, mas tá tudo bem. O que eu faço depois? Fecho a porta. Eu sempre falo isso, meus pacientes todos falam isso. Abre a janela, fecha a janela. Fechou a janela, gente, e voltou, e tá tudo bem. Não é para sofrer, não é para se martirizar, não é, gente, tá tudo bem. Não é um prato de macarrão, por exemplo, que vai acabar com tudo que você aprendeu de forma alguma, entende? Por isso que o problema é continuar com o macarrão, é deixar a porta aberta, né? Não pode, é isso que eu falo. Se deixar aberta, vai chover lá dentro. Então, Fê, foi feliz? Comeu lá macarrão, tá tudo bem? Fecha a janela. Porque uma coisa que eu falo muito também, Mari, é o seguinte, quando a gente sai do Afines, quando o paciente sai do Afines, é o que eu falo, ele está com outro paladar, ele está com novos hábitos adquiridos, ele está com outra estrutura fisiológica, então o estômago está menor, está tudo mudado. Os maus hábitos, eles estão lá, dormindo, né? Que a gente fala que é o anjinho e o diabinho. Nenhum hábito some, né? Ele tá lá, igual uma tatuagem. Uma vez feita, tá lá, só que ele tá dormindo. Se você quiser, ele acorda. E você quer? Exatamente. Você quer que ele acorde? A gente tem que refletir sobre isso na nossa caminhada, né? Então, abriu a janela, tá tudo bem. Eu falo muito isso também, Mari, porque a gente tem que deixar as coisas leves, só que eu acabei de falar, isso para nossa vida. Não adianta ficar lá enlouquecido. Calma. Abre a janela, curte aquele momento, come o alimento que você tem prazer, tá tudo certo. Fechou a janela e retornou, né? E aí você vai se monitorando. E aí o MGA vem com muita força para ajudar a gente nessa questão, que é tá sempre se monitorando e vendo onde é que a gente está falhando. Porque a gente já sabe, né? Vocês já deram aí falaram bem sobre a questão do Esmera. A gente sabe que não é só alimentação, tem muito mais coisa. Muito mais. A alimentação é um dos fatores, mas a gente sabe que tem muito mais coisa por trás. Então, eu tenho que avaliar se todas as minhas notas estão em equilíbrio e o que não está, eu tenho que ir ajustando, né? Isso. Porque o hábito está lá. Olha que a Adriana falou, adorei isso, fechar a porta. Isso, fecha. Eu também adorei, nunca tinha Adorei. E eu amei. Agora, quando eu vou me automonitorar agora, quando eu abriu a janela, fecha. Abri a janela, fecha a janela. Deixa o ar, deixa a banda passar. E não chove lá dentro, eu sempre falo. Porque isso é viver, né, gente? Isso é viver, né, Raquel? E é isso que tem que ser, gente. Não adianta ser sofrido, hein? Que eu tô falando várias vezes isso. Não adianta ser algo com sofrimento. Senão você acaba... a coisa tem que ser leve, ela tem que fazer parte da sua vida, né? É isso aí. Beijo, Dri. Minha afinada, Dri. Aí, essa afinada... O Rá, você já terminou o que você tinha para falar? Gente, basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Só para vocês, porque assim, ó, eu falo que eu tenho dado curso do Affinity agora, né? E eu falo muito para as meninas que eu gosto que as minhas estratégias, que vocês saibam muito, que vocês têm que ser, vocês são o diferencial, sabe? Então, assim, eu tô aqui, que nem tô com a Mari, eu sou a parceirona dela, tô lá do lado dela, mas ela tem que saber, e os pacientes também, isso é importante, né? Ainda mais conhecimento bom pra gente vivenciar sozinho, né? Mas, enfim, falamos de macronutrientes, nós temos os micronutrientes. E quem são esses micronutrientes? São nutrientes extremamente importantes, são as vitaminas e minerais. Então, quando a gente fala de alimentação, não adianta comer frango e batata doce. Tem muito mais coisa para a gente pensar, que aí são os alimentos reguladores, tá? Que a gente precisa sempre ficar atento com nossos queridos amiguinhos lá do grupo A, né? Que são infinitos. Nesse planejamento novo, a gente tem muito mais de 30 alimentos. E a gente pode brincar com eles. Cada um deles é fonte de algo. Então, nós temos aí as vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas lipossolúveis, temos os antioxidantes, as fibras, temos muita coisa para pensar. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de suprir, a gente tem que pensar tudo nisso, em todos esses aspectos, e não só no comer por prazer, ou comer naquele momento sem pensar, né? Então, quando você aprende sobre isso, você faz um pratão lindo, cheio de cores, e aí você pensa, onde é que esse alimento faz bem para quê? Né? Esse aqui vai para onde? Isso gera um olhar diferenciado dentro do momento de refeição.
né? Não é só aquela coisa automática, porque a Nutri diz que eu tenho que pegar um de cada, né? É importante entender o porquê de cada um deles. Então, a coisa fica mais prazerosa, certo? Pessoal, tem umas pessoas aqui perguntando do MGA, tá? O MGA que a Raquel citou é um questionário que nós utilizamos dentro do nosso método para avaliar o seu grau de afinação. O método, uma vez que você está dentro do nosso monitoramento, nós realizamos o MGA. É uma ferramenta nova que foi incluída faz pouco tempo no programa, né? Recém aí, logo que veio o coronavírus, então a gente começou a utilizá-la há pouco tempo, né? Para as afinadas antigas não ficarem enciumadas, acalmem-se. Calma. E o que a gente está fazendo com o MGA? Os clientes que estão entrando, a gente faz o MGA no início, no meio e no final, para acompanhar o progresso desse grau de afinação. O MGA é um questionário que ele dá o índice, né? Se você está precisando melhorar na parte do suprir, em todas as notas, que são os temas da nossa live, por isso que nós estamos trabalhando essa live. Primeiro, para trazer o conhecimento para vocês, para que vocês apliquem o método, apliquem o questionário e entendam o porquê está dando aquele resultado. Então, nós temos a nota do suprir, que é o que a Rá está falando aqui hoje. Nós temos o monitorar, nós temos o equilibrar, o recarregar e o ativar, que nós falamos ontem. Então, esse questionário, ele vai dar um grau, né, de porcentagem que você está afinado em uma dessas notas. Eu estou desafinado, eu estou com só 10%, 5% de afinação no suprir. Eu sei que eu preciso melhorar tudo isso que a Raquel falou, entender melhor o que eu estou compondo no meu prato, ao centro de fome e sede, os macros, mastigação, alimentação consciente, o local que eu estou comendo, isso tudo é ensinado para vocês durante o programa, porque se a gente ficar aqui, a Raquel tem que ficar 3 dias, no mínimo, falando de tudo. Não dá confiança que eu fique, hein? Não dá, né, Raquel? Então, dentro de cada nota, você vai sendo ensinado. Isso também é uma proposta da nossa metodologia, né? Que é o REM, que é repetição, educação, monitoramento e motivação. Através da motivação, da forma como a gente introduz a nossa metodologia, você vai sendo ensinado. Não é assim, um monte de coisas, né? Um monte de conhecimento. É dia após dia. O mais legal é que o Afine-se te ensina isso na prática, né, Rá? Então, você não vai... Exatamente. E principalmente nessa questão de monitoramento, de motivação, né? Que o que acontece diariamente, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, sozinho é mais difícil, é bem mais difícil, né? Então, assim, por isso que a gente tem o suporte, por isso que faz parte a equipe multidisciplinar, cada um dentro da sua nota ali, né? Os minds, os HIITs, as Nutris, todo mundo ali forte junto com o paciente, porque eu falo, quem está caminhando na estradinha, vocês vão ver que eu tenho várias metáforas, tá? Da janela, da estrada. Quem está caminhando ali na estradinha é você, é o paciente, mas nós estamos do seu lado segurando na sua mão e vai dar tudo certo. É só você confiar e você caminhar. Não tem como dar errado, gente. Parece loucura isso que eu tô falando para vocês, mas eu sempre bato muito forte nessa tecla. Não tem como dar errado. Pode ser que seja mais lento, pode ser que seja mais rápido, não importa. Mas nós vamos caminhar e nós vamos evoluir. E quando a gente fala de evolução, é tudo isso que a Mari explicou. Não é só emagrecimento, é muito mais. Resgate de autoestima, resgate da nossa saúde, controle de tantas patologias, controle emocional. É tanta coisa que envolve que é fascinante, é fascinante. Por isso que eu falo, a gente ficaria horas aqui conversando, porque tem muita coisa para falar. Né? Muita história. Então, pegar a coisa com outros olhos, né? Sim, com certeza. E aí eu vou falar para a Mi, contar um pouquinho aí como que foi o processo dela de emagrecimento, para a gente entender, Mi, como que você aplicou o Afine-se na sua vida. Conta aí. Bom, quando eu cheguei de São Paulo do curso, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar com o Afine-se eu com 13 quilos a mais? Né? Eu vou vender uma coisa
que eu não estou colocando na prática. E aí que eu comecei, quando eu montei o primeiro grupo, veio a Nutri, tudo, eu comecei a fazer, né? Eu sempre já era muito de olhar para alimentação, mas era a visão que nós estávamos falando ontem, que as pessoas acreditam que sabe emagrecer, né? Acreditam que é só na alimentação, fazendo atividades físicas, e envolve um monte de coisa, como a Raquel acabou de nos explicar. Mas, enfim, eu comecei a fazer, coloquei em prática, como ainda coloco, né? A Raquel usou a frase para nós ali do abriu a janela, fecha a janela, senão chove dentro. Vou levar isso comigo, amei. Eu também, já levei. Eu vou levar comigo, é a nossa frase. Abriu a janela, fecha, é a frase Fecha do a janela. dia. Fecha a janela. Mas lá na clínica eu uso muito o termo sem culpa e sem desculpa, né? Porque somos humanos. Então, passamos por várias situações, né? Às vezes elas chegam e acreditam que nós que estamos no poder do profissional, que nós não fazemos nada de errado. Só que eu falo para elas, né? Eu tenho TPM também, eu também tenho os meus momentos, mas eu tenho uma diferença, eu não levo culpa comigo. Quando eu faço algo que está fora, eu fecho, eu abri a minha janela, fechei, o outro dia, bora lá, vamos voltar para o que tem que fazer. Eu falo sempre, Mi, que não é comer, sei lá, um chocolate que não é saudável. Comer com culpa é que não é saudável. Saudável. Eu falei, eu guardar culpa, né? Eu acho que as pessoas guardam culpa, e é isso que não pode. Exatamente. Né? Enfim, mas hoje a Andréia está falando aqui, Mi, ó, que você, Andréia Trench, nossa, nem sei falar. Ela falou, a Mi dá o exemplo mesmo, é verdade, a Mi é super disciplinada. Porque assim, eu sempre falo que as coisas têm que ser leve. Passar pelo Afines não é você fazer uma dieta e acabou 60, 120 dias, pode ir embora que tá tudo certo. Não, é um hábito, você vai levar para a vida toda. Então, eu sempre coloco, vamos levar leveza, tem que ser algo gostoso, você tem que estar amando fazer aquilo, né? Eu amo hoje montar um prato colorido, eu sempre falo, meu esposo aqui também é afinado, ele monta pratos que eu falo assim, os pratos dele são os mais lindos que tem, porque nós aqui dentro de casa, a gente tem o gosto de ir lá e preparar os alimentos, né? Hoje mesmo teve uma afinada minha que está terminando, eliminou, chegamos à meta hoje, ela queria 12 quilos, ela eliminou os 12 quilos, ela agradeceu a gente dizendo a seguinte coisa, eu aprendi a me alimentar. Você está vendo, né? Que coisa maravilhosa? Em poucas palavras, ela resumiu o que nós queremos passar para ele. Né? Nós queremos que você elimine peso, aprendendo a se alimentar, a comer dos nutrientes ricos. E é desse jeito que hoje eu mantenho os meus 13 quilos eliminados. Aprendendo a me alimentar, abrindo sim a minha janela, mas fechando a janela para que não chova dentro da minha casa. Exatamente. É isso aí, olha que bacana. E o legal disso tudo, gente, que a gente leva o aprendizado. Isso que a Milena falou é muito importante. Eu sempre bato na tecla com as minhas clientes que dieta é aquilo que você pega aí, pode pegar no Google, tem a dieta da sopa, é por tempo determinado. Você vai a dieta dos 7 dias, a dieta da sopa, a dieta do HC. Aqui tem uma dieta do HC, já ouviu falar dessa, Raquel? Já. Porque aqui é pertinho, em Ribeirão Preto, tem o HC de Ribeirão Preto, então é a dieta do HC. Então tem... Dá para listar várias. São por tempo determinados.
Agora, a alimentação saudável, reeducação alimentar, e aí eu incluo o índice, é indeterminado, é para o resto da sua vida, não é, Rá? É isso que eu falei, né, no resumo de tudo isso que eu expliquei até agora, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso, é que o alimento ele foi feito para nos suprir, né? Então, as nossas necessidades energéticas, proteicas, de vitaminas, minerais, enfim. E essa questão do prazer, ela vem junto também, né? Então, a gente tem aí os comfort foods que a gente fala. Só que isso tem que ser algo equilibrado, né? A base a gente tem que modificar. E uma coisa que eu vejo muito, Mari, que eu fico muito feliz, porque foi a minha primeira área de atuação, eu trabalhava com criança antes, né? Eu fiz pediatria. Eu vejo muita mãe afinada trazendo novos hábitos para os filhos, né? Sim. Ai, que louco, né? Você tá botando seu filho de dieta. Não, pelo amor de Deus, sabe? Não existe isso. Primeiro que assim, quem tá comigo dentro do Afins, eu não deixo de falar dieta. Não existe isso. Dieta é outra definição. Se você procurar lá no dicionário a definição de dieta, não é o que a gente trabalha, né? A gente trabalha exatamente com esse equilíbrio nutricional. Então, planejamento alimentar, a gente trabalha com os grupos, é algo bem tranquilo e bem leve, para justamente deixar você solto e você aprender. Um dia, eu brinco principalmente com os pacientes lá de Quetá, eu falo, infelizmente, um dia vocês não terão mais a Raquel lá, né, perto ali, falando. Então, vocês têm que aprender. É isso. Muitas vezes a paciente pergunta para mim, eu posso isso? Aí eu falo, você pode isso? E aí? Vamos pensar. Será? E aí, muitas vezes, o paciente, ele sabe já, entendeu? Ele fala, não, isso aqui não é tão legal, porque tem tanto conservante. Para quê, né? Exato. Para que eu vou queimar minha ficha ali no momento onde eu podia consumir um alimento muito mais rico, né? Trazer muito mais valor nutricional para minha vida. Então, o que as pessoas precisam entender é que antes de emagrecimento, a gente está tratando saúde, tá? Com certeza. É isso. Então, vamos cuidar da nossa saúde, né? E aí, com essa questão de cuidado de saúde, a gente cuida de bem-estar, qualidade de vida, autoestima, vem várias coisas juntos. Mas, primeiro lugar, é cuidar da nossa saúde, né? Então, quantos casos aí maravilhosos que a gente tem de pacientes com patologias graves e a gente evolui, né? Eu já tive tanto retorno bacana de médicos endócrinos, falou, nossa, que incrível esse método que o paciente participou, que melhorou a diabetes. Teve um caso de uma paciente minha, ela entrou para ficar com a gente 4 meses. E ela ia meio escorregando, tal. Eu lembro quando ela encerrou, ela emagreceu 9 quilos. Eliminou lá os 9 quilos dela. Qualquer pessoa viraria e falaria, nossa, só 9 quilos? Primeiro que para mim não existe só. Não existe só. Sim. São 9 quilos. Olha que coisa maravilhosa, né? É muita coisa, né? As pessoas não têm noção, elas falam às vezes de peso como se fosse o número da loteria, entendeu? E não são só, são 9 quilos. Você tem noção do que é isso na vida da pessoa? E eu lembro que ela é uma paciente minha, tinha mais de 60 anos, hipertensa, tinha disfunção de tireoide, menopausa, enfim. Mas o caso mais grave dela era a diabetes dela. E no dia que eu encerrei ela, eu lembro que eu pensei, né? Falei, nossa, ela vai ficar triste de ter sido os 9 quilos, né? Que para mim são incríveis, mas às vezes para eles... Aí ela falou assim para mim, Raquel, foi a maior vitória da minha vida. Porque desde que eu descobri a minha diabetes, eu tinha 15 anos, eu nunca consegui deixar a minha glicemia controlada. E o meu endócrino, que me acompanha há anos, ele falou, olha... continua fazendo o que você está fazendo, porque foi incrível. Ela tomava, 2, 3 medicações, ela estava tomando só uma. Então, assim, isso tem uma força, gente, é tão gratificante. Então, é isso que as pessoas têm que enxergar, que por trás de tudo isso, a gente está cuidando da saúde dos pacientes. Não é mesmo? É isso aí. Gente, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês, porque para mim, assim, já vou levar vários conceitos, já vou levar vários aprendizados da aula da Raquel de hoje, que foi fantástica. Então, eu quero falar para vocês que continuem com a gente. Hoje é a segunda das 5 lives que nós vamos fazer, das 5 notas de afinação, tá? Os 5 pilares essenciais para que você tenha um emagrecimento saudável. Quero agradecer a Raquel, obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer imenso. Queria deixar um beijo aí para todas as estrategistas maravilhosas espalhadas no Brasil. Vocês 3, que eu tenho uma admiração enorme, há tantos anos que
que a gente está junto nessa estrada. Quero deixar um beijão para os meus amigos aí do suporte, todas as Nutricoaches, os Minds, né, os Hits, que a gente sabe que a gente é muito forte, todos nós juntos somos mais fortes, não é mesmo? Com então, certeza. gente, foi um prazer imenso, de verdade, espero ter ajudado todos vocês. Quem está pensando ainda aí, vou, não vou, vai, se joga, porque não tem como se arrepender. Essa questão de resgate de autoestima é incrível. Então, procura uma das meninas, entra nesse programa o quanto antes, vai conhecer a nossa metodologia, vem, aliás, né, conhecer a nossa metodologia, procura alguma estrategista que está mais próximo, mas não perde mais tempo, né? A gente posterga muito os nossos sonhos. Então, chega de postergar. Vamos trazer isso para perto da gente, não é mesmo? É isso aí, gente. Foi incrível, Obrigada, meninas. Rá. Quero agradecer também a Eva, a Mi. Seguimos juntas aqui amanhã para o nosso terceiro dia de live. E, gente, vocês afinados aí, a maioria das pessoas que estão perguntando do MGA, se você for afinado meu, ou afinanda minha, ou é daqui da região de São Joaquim da Barra, Orlândia, Ituverava, Guará, Sales Oliveira, que eu atendo, todas essas regiões aí, podem me procurar aqui pelo número da clínica, que eu passo o questionário para vocês fazerem, tá? E a gente também vai fazer isso, né? A gente vai fazer no finalzinho, né, das 5 lives, a gente vai disponibilizar esse questionário para o pessoal, eles vão fazer. Isso. A gente vai também ter uma surpresa com esse questionário, né? Melhor que Olha que eu estraguei a surpresa delas. Gente, desculpa! Olha só, não. O meu conselho é: assistem até o fim, porque tudo vai fazer muito sentido, vocês vão entender muito melhor tudo que eu expliquei sobre Esmera, notas, MGA. Lá no final vocês vão estar PhD, entendendo super, e aí vocês vão conseguir entender a real amplitude que tem o MGA, enfim. É verdade. Então, melhor vocês assistirem até a 5ª live e no último dia vamos disponibilizar e vocês façam um questionário que vai fazer todo sentido aí para vocês, porque vocês já vão estar entendendo como aplicar isso na prática, na vida de vocês. Certo? É isso, beijo, pessoal. Eva, Mi, quer se despedir aí? Gente, abriu a janelinha, fecha, hein? Não esquece. Se não chove dentro. Abriu janela, fecha dentro. Fecha a porta. Pessoal, escreve aí na live o que foi essa live para vocês. Compartilha ela com o pessoal. Não deixa de escrever. Fala o que foi o Afinice, quanto você eliminou, quais foram os benefícios que você teve com a Afinice até hoje. Tem afinada minha de 3 anos aqui. Por favor, deixa essa mensagem, porque com essa mensagem, sabe o que você vai fazer? Você pode salvar uma vida. Uma vida. Certo? Exatamente. Então as pessoas falam assim, eu tenho vergonha de falar que eu perdi peso, que eu... Não, você não perdeu peso, você ganhou saúde com a Afinice. Então, por favor, escreva aí embaixo para as pessoas que estão vendo essa live mais tarde, falar assim, poxa, isso funciona mesmo, né? Ajuda a gente aí a salvar uma vida, porque a gente disponibilizou o nosso tempo aqui, né? Para passar esse conteúdo riquíssimo, né? Para as pessoas entenderem que não é só fechar a boca, gente. Não é só fechar a boca. E, gente, segue as meninas no Instagram também, todas as clínicas. Seguem, a doutora Raquel. Segue a Raquel também. Isso. A Raquel posta umas receitas. Posta. Então, doutora Raquel Segovia, tudo junto. É bem legal, é bacana essa coisa da gente ficar sempre bem próximo, né? É isso aí, gente. Obrigadão. Gratidão. Beijo, gente. Vamos seguindo com tudo aí. Salvando vidas. Até mais. Beijo. Beijo.